dias. Irmãos, a última mensagem que Deus falou no meu coração foi: por que nós precisamos tanto da mensagem de arrependimento de João Batista? Depois disso, eu fiquei doente, não era a vontade de Deus que estivesse aqui. O irmão Edeilson trouxe uma mensagem sobre a bênção da salvação, mensagem tremenda. Depois o irmão Alex esteve pregando na quarta-feira sobre a intensidade do amor de Deus. E semana passada o irmão Edeilson falou sobre vontade e permissão de Deus. Hoje eu quero falar com os meus irmãos sobre por que nós precisamos tanto ouvir a mensagem do juízo final. Deus tem falado muito comigo sobre as mensagens antigas, sobre as veredas antigas. Na verdade, essas mensagens nunca são antigas, mas em determinado tempo parece que algumas mensagens vão ficando esquecidas e o Espírito Santo precisa trazê-las de volta. Esse tema que eu estou falando, na verdade, as pessoas não gostam muito desse tema. Mensagem sobre o juízo final era uma das mensagens mais pregadas na igreja primitiva e na igreja bem na Idade Média. Mas a igreja moderna não gosta muito dessa mensagem. Muitos pregadores também não gostam muito de pregar essa mensagem, porque é uma mensagem muito dura, é uma mensagem que para muitos parece estar tão distante, está tão longe, esse negócio de juízo final. Creio eu, irmãos, que uma das razões por que a igreja moderna e pregadores modernos não gostam de pregar sobre a mensagem do juízo final, é porque a nossa realidade hoje, ela mascara a ideia de morte. Porque na Idade Média, na época da igreja primitiva, as pessoas morriam de febre. Hoje as pessoas vivem um pouco mais. A média de vida de um homem na época de Jesus era de 45 anos. Na Idade Média, 50, 55 anos. Hoje as pessoas chegam a 60, 70, 80 anos. A média era 73 anos. Parece que nós esticamos mais um pouquinho para esconder um pouquinho da morte. Então, mensagens que falam sobre juízo final e que falam sobre eternidade e que falam sobre vida após essa vida nossa aqui, ou vida após a morte, não costuma atrair o coração das pessoas, porque as pessoas querem mensagens assim, aqui e agora. Qual é a mensagem para me abençoar financeiramente? Qual é a mensagem para me dar aquela namorada que eu quero, aquele namorado que eu quero? Qual é a mensagem que vai fazer a minha vida mais feliz aqui na terra? São essas mensagens que nós gostamos. E quando vai falar de juízo final, ai meu Deus, lá vai o pastor falar sobre morte. Mas eu não tenho que falar sobre morte, gente, nós vamos morrer. Nesse tempo que eu estive doente, eu perdi um amigo com Covid. O pastor Marcos, com 39 anos, não voltou para casa para abraçar os teus 3 filhos, e nem a sua esposa. Nesse mesmo período, um amigo meu no Rio de Janeiro, que estava 32 dias na UTI, que ficou entre a vida e a morte, porque fez um transplante de rins, milagrosamente foi curado e voltou para casa. E veio para mim o vídeo do menininho dele, quando viu o pai chorando e abraçando o pai. E aí algumas pessoas podem dizer, está vendo? Um Deus curou, outro Deus não curou. Nós preocupamos muito com isso, mas eu vou dizer uma coisa para você. Daqui 10 anos, algumas pessoas que estão me ouvindo aqui já vão ter morrido. Daqui 30 anos, muitas pessoas que estão aqui já vão ter morrido. Daqui 50 anos, a maioria dos que estão aqui estarão mortos. Daqui 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Talvez a pessoa que viver mais tempo aqui vai viver 100 anos. E vai passar muito mais tempo na eternidade do que agora. Como a mensagem do juízo final é importante, porque a mensagem do juízo final nos prepara para o juízo final. Segundo, algumas pessoas não gostam da mensagem do juízo final, porque não gostam de entender que Deus manda pessoas para o inferno.
Porque pensam assim, Deus é amor, eu prefiro o Deus do Novo Testamento, que é Jesus Cristo, do que o Deus do Antigo Testamento. Mas eu acho tão engraçado. Tem gente que quer ver coisa na Bíblia que não existe, que quer ver coisa em Deus que não existe. Tem gente que quer ver um Deus bondoso que não é justo. E isso não existe. Eu não sei se você sabe, nós temos poucas mensagens no Antigo Testamento que falam sobre juízo final e sobre vida após morte. No Novo Testamento, Paulo fala pouco, Pedro fala pouco, João fala pouco. Quem é a pessoa que mais fala sobre inferno e céu e salvação? Jesus Cristo. Na verdade, Jesus fala mais sobre inferno do que sobre céu. Jesus fala mais sobre juízo do que céu. Então, se tem muita gente dizendo que não quer um Antigo Testamento para ficar debaixo das asas de Jesus, muito enganado. Porque ninguém fala tanto em juízo final como Jesus. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre isto. Com você que está me ouvindo. Talvez alguém vai dizer assim, não vou ouvir. Não precisa ouvir, vai acontecer com você. Todos nós aqui iremos enfrentar o juízo de Deus. Ou pela volta de Jesus, ou pela nossa ida. Talvez alguns nessa semana, neste ano, ou daqui a alguns anos. Mas essa é uma realidade que não tem como se esconder. Talvez por isso a igreja pós-moderna hoje, que só pensa no aqui e agora, não consegue ouvir essa mensagem. Mas é essa mensagem que Deus manda hoje. Porque o pastor que está aqui hoje tem um compromisso com o dono da mensagem e não com aqueles que ouvem. Aqueles que ouvem precisam ouvir o que Deus quer falar e não o que vocês querem ouvir. Por isso hoje eu quero falar sobre o juízo final, dirigido pelo Espírito de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. A partir do versículo 11. Porque precisamos tanto de ouvir a mensagem do juízo final. Por que precisamos tanto ouvir a mensagem do juízo final? É possível que alguém esteja dizendo assim, os pastores gostam de usar essa mensagem para fazer as pessoas ficarem com medo e controlar as pessoas. Não, não é este o motivo. Eu não quero que você fique com medo, eu quero que você saiba a verdade. Versículo 11 ao versículo 15. No capítulo 20, João vai falar sobre a luta contra Satanás, o período de Satanás é preso, o período de Satanás é solto, e aqui ele vai falar sobre o momento do juízo final. Versículo 11 ao versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, e abriu ainda outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por que precisamos tanto ouvir a mensagem do juízo final? Primeiro, versículo 11. Coloque os seus olhos sobre o versículo 11, nós vamos explicar versículo por versículo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Quem está assentado sobre o trono branco? Jesus. Quem João está vendo? Jesus assentado sobre o trono, de cuja presença fugiu a terra e o céu. O tempo parou, e não se achou lugar para eles. Por que precisamos tanto ouvir a mensagem do juízo final? Porque um dia todos vamos nos apresentar diante de Deus, e Deus é bom, e eu não sou, e você não é. O texto fala que quando Jesus voltar e chamar para o juízo final, a terra vai parar, ninguém vai trabalhar,
ninguém vai estudar, o relógio não anda um minuto mais, e a terra diz que as pessoas não estão achando lugar. Sabe por quê? Porque elas estão vendo a Jesus, e quando elas olham para Ele, elas estão vendo a bondade, a pureza, a santidade, e elas estão tentando fugir, mas não tem para onde esconder. É possível que algumas tenham tentado tirar a própria vida, mas não estão conseguindo tirar a sua própria vida, porque agora Jesus está olhando para essas pessoas, e Ele está olhando para elas, e elas estão agora diante da bondade, da santidade de Deus, e elas não estão achando lugar para elas, porque a bondade de Deus mostra a minha maldade, Deus mostra a minha justiça. E quando elas estão olhando para Deus, elas estão tentando se desviar dele de toda maneira, de todo jeito, mas não tem jeito, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Por que nós precisamos tanto ouvir essa mensagem agora, para não ouvir ela no dia, no momento? Porque Deus é bom e eu não sou. E Deus ser bom pode ser perigoso para mim e para você. Talvez o pensamento é o contrário, né? Alguns vão pensar, não, pastor, Deus é bom, Ele aceita. Ele não aceita o mal. Deus é bom, Ele aceita. Ele não aceita o pecado. Deus é bom, Ele me aceita. Ele não aceita a injustiça. Por essa razão Ele expulsou Adão e Eva. Porque Ele é bom e tudo o que Ele fez para ser bom. E se deixou de ser bom, não pode ficar com Ele. Porque a bondade de Deus queima a maldade. A bondade de Deus destrói a maldade. E eu sei que esse Deus, muita gente não quer enxergar. Eu sei que esse Deus, muita gente não quer ver. Muita gente quer ver o Deus que diz, não atire a primeira pedra. Ou atire se você não tiver pecado. Mas não quer ver o mesmo Deus que fala para a mulher e diz, filha, vai e não peques mais. Porque essa mensagem é importante para mim e para você. Porque muitos de nós estão achando que quando chegar diante de Deus vai ser simples. Deus é bom, eu não sou, você não é, e nós temos um problema. Paulo escreve o capítulo 3 de Romanos, para dizer uma coisa para os judeus daquela época: vocês estão achando que são melhores do que os gentios, vocês não são. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não há um sequer que seja bom, e não há um justo entre vocês. Vocês são como sepulcro caiado, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E aí Paulo vai dizer no capítulo 3, Jesus gratuitamente, de graça, nos justifica. Por quê? Porque nós não somos bons, porque nós não somos justos. E por que nós temos que falar sobre o juízo final? Porque nós vamos ver um Deus bom. E isso pode ser um milagre aqui nessa terra. Tem muita gente que está querendo ver Jesus como uma mãe, que aceita de todo jeito, de toda maneira. É por isso que Ele não é uma mãe. Ele é um pai justo. Nós precisamos ouvir mais essa mensagem, porque daqui uns dias, anos, eu vou me apresentar diante de Deus e você também. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, algumas pessoas, quando viram que estavam na presença de Deus, tiveram medo. Talvez a gente aqui hoje, na idade moderna, pensa assim, medo por quê? Mas quando eu olho para a Bíblia, me dá medo. Porque se Deus é bom, eu e você estamos numa situação complicada. Muito complicada. Eu estava vendo uma reportagem, tráfico de animais, entrevistando um traficante. Roubou uma preguiça lá no norte, carregou essa preguiça dentro de uma 3 dias, sem dar comida e água
para essa preguiça. Vendeu esse animal lá em São Paulo. Depois de 3 dias o animal estava morto, durinho. Aquela pessoa falava numa frieza, já tinha vendido macaco, já tinha vendido todo tipo de bicho. No Brasil, 46 milhões de animais são vendidos de forma desumana. É por isso que quando vem um Covid, que vem de um animal, e a ira de Deus vem, muita gente não entende. Deus é bom, e se Ele é bom, Ele não aceita o mal. Se Deus é bom, a bondade dEle vai queimar o mal. Se Deus é bom, Ele não pode aceitar a injustiça. Agora em Ituiutaba aconteceu. Uma mulher que perdeu a criança há uns 3 meses atrás. Se juntou com uma moça que estava para ter neném, fez amizade com essa moça, fingiu amizade com essa moça. Quando a moça chegou no 8º mês, quase no 9º mês para ganhar neném, chamou a amiga para sair, levou para um lugar e matou ela com pedradas. Pegou um estilete e rasgou a barriga. Retirou o bebê, porque queria o bebê dela, porque perdeu dela. Deus é bom, nós estamos perdidos. Talvez alguém aqui vai dizer assim, mas eu não faço isso. Eu não faço nada disso. Deus tem que me salvar porque eu sou bom. Você não é e eu não sou. Jesus disse, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você cometeu adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Em Mateus 5:22, olha como a palavra de Deus nos deixa numa situação de aperto. Diz assim, eu porém vos digo, qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca, ou louco, tolo, será levado à mão de idiota, estará sujeito ao fogo do inferno. Eu quero perguntar, você já chamou alguém de idiota? Você já pensou mal a respeito de alguém? Então eu quero perguntar, tem alguém aqui bom? Por que nós precisamos pregar a mensagem do juízo final? Para a gente lembrar de quem nós somos hoje e entender que um dia nós vamos encontrar com Deus bom. E isso pode não ser bom se não houver mudança. Pode não ser bom. Porque precisamos tanto da mensagem do juízo para nos preparar, porque um dia vamos nos encontrar diante de um Deus bom e santo, que não aceita maldade e pecado. E é por isso que estamos aqui. Porque se Ele aceitasse, estaríamos lá com Adão e Eva. Adão e Eva pecaram uma vez e Deus não aceitou. Pastor, apertou para o senhor e para mim apertou. Mas eu vou apertar um pouquinho mais. Segundo, versículo 12. Coloque os seus olhos sobre o texto. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Por que precisamos tanto ouvir a mensagem do juízo final? Por que Deus precisa falar tanto conosco sobre o juízo final? Porque um dia vamos apresentar diante de um Deus que sabe todas as coisas e que não deixa nada encoberto. Nada fica escondido. João está vendo os livros e o livro da vida no meio. Os livros têm o quê? A história de cada pessoa. Está sendo aberto o livro do Luiz Cláudio, está sendo aberto o livro do Divino, está sendo aberto o livro do Lucas, está sendo aberto o livro do Edeilson, está sendo aberto o nosso livro, a nossa história está sendo aberta diante de Deus, lá diante do juízo final. Lava Jato não vai ser nada diante disso. O tanto de coisa suja, escondida, o tanto de gente que se deu bem aqui na terra, o tanto de gente que fez coisas que pensou assim, ninguém me julga, ninguém me pega, porque o mundo é dos espertos. Agora, diante do juízo de Deus.
E diante do juízo de Deus, todos os pecados estão aparecendo. E tudo aquilo que foi escondido e não foi confessado está aparecendo. E por que a gente precisa pensar no juízo final? Porque eu não estou aqui para apontar para você, e nem para você apontar para mim, mas eu estou aqui para Deus apontar para mim e para você e dizer o seguinte: um dia nós vamos apresentar diante dele, e a nossa... não há nada escondido. É por isso que as pessoas não gostam de pensar em juízo final. Deixa eu viver a minha vida, deixa eu fazer minhas coisas, deixa eu fazer meus rolos, deixa eu esconder minhas coisas, deixa eu fazer isso. Agora vem um pastor me encher o saco, usar a palavra para tocar minha consciência. Não é eu, é o Espírito de Deus te dizendo: estou te avisando hoje, porque o dia que você apresentar diante de mim, isso que está escondido não vai ser bom para você. Enquanto o dia ainda é hoje, tem chance disso mudar. Mas o dia que chegar diante dele, não adianta as confissões como muitos fazem. Porque confissão para mim é alguém chegar e falar sem que ninguém soubesse. Confissão para mim é alguém chegar e dizer o seguinte: trabalha lá com o Paulinho, chega com o Paulinho, eu estou te roubando. Você está me roubando? Estou te roubando. Peguei 50 no mês, peguei no outro, estou aqui, estou te roubando, Paulo. Agora tem muita gente que é assim: o Paulinho pegou que eu estou roubando, ai Paulinho, agora eu confesso. Isso não é confissão. Quando estiver diante de Deus, talvez você vai ter muita gente assim: Senhor, eu confesso. Não, eu já sabia que você já tinha feito. Por que nós precisamos pregar essa mensagem? A igreja precisa ouvir. Porque não há nada que vai ficar encoberto diante de Deus, mesmo que fique coberto e encoberto diante dos homens, ou da justiça dos homens, ainda mais com essa justiça que nós temos aqui, de juízes corruptos, de juízes como do STF. Eu sei que não são todos os juízes, temos um irmão nosso aqui muito abençoado, não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Mas preste atenção. O juízo final é uma mensagem abençoada para mim e para você, porque é uma maneira da gente limpar. Porque talvez, nessa semana, alguém que está me ouvindo, ou aqui, vai ouvir assim: louco, nesta noite pedirão a sua alma. E o que tens? Para quem será? Pesado, sério, muito sério, o que estou dizendo aos irmãos. Eu me lembro de uma ovelhinha que eu fui visitar o hospital. Aquele jovem viveu mais uns 15 dias e faleceu. Eu realizei a ceia com ele. Ele falou: pastor, eu preciso fazer uma confissão. Ele sabia que estava para morrer. E ele disse assim: pastor, eu fui escondido quando eu tinha 17 anos. Eu fui escondido na exposição e tomei cerveja. Eu confessei para minha mãe, para o meu pai, mas eu queria confessar isso para o senhor. Na hora que ele falou isso, eu dei um sorriso e falei assim: meu filho, isso não é tão sério. E ele disse: é, pastor. E aí pedi perdão para ele, o Espírito de Deus falou comigo. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. E eu olhei e pensei: foi um erro de um jovem. Mas aquele jovem estava para morrer. E o temor que bateu no coração daquele jovem foi o seguinte: eu vou encontrar diante de Deus. E eu não quero encontrar com mentira no meu coração. Por isso Deus, quando fala com Ezequias, fala assim: Ezequias, põe em ordem a tua casa que eu vou te trazer. Eu não sei quando Deus vai me chamar, quando Deus vai te chamar, eu não sei. Mas a mensagem do juízo final me mostra uma coisa: Deus sabe todas as coisas. E um dia aquilo que eu escondo no meu celular, no meu computador, no meu coração e na minha mente, será envergonhado diante de Deus, se não for confessado aqui e agora. Vocês estão entendendo por que a gente precisa da mensagem do juízo final? Porque aqueles que têm temor de Deus irão tomar uma atitude. E a gente tem que fazer isso todos os dias.
porque eu não sei qual será o meu dia e a minha última hora. Eu não sei, e nem você. Senhor, Senhor, porque precisamos tanto da mensagem do juízo final, para confessarmos e não sermos envergonhados, para nos purificarmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O ladrão da cruz fez isso antes de morrer. E diz a palavra de Deus em Isaías que Deus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Aqui o livro está sendo aberto, é dos pecados escondidos, não dos pecados confessados. Porque os pecados confessados estão apagados com o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado e de toda maldade. Ninguém vai ser salvo perfeito, mas o sangue de Jesus nos purifica e nos prepara para um dia chegarmos diante de Deus e podermos olharmos para Ele. Porque o meu livro e o seu livro está diante dele e será aberto em nome de Jesus. Amém, minha igreja? Amém. Terceiro, versículo 13. Quero agradecer ao irmão e à irmã que trouxe o copo d'água. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Bom, eu quero explicar para você, meu irmão, minha irmã, que o inferno é o lugar onde estão os mortos perdidos. E Satanás e os seus anjos foram aprisionados do inferno. O inferno é o reino espiritual do mal. E o inferno não é o último lugar. O último lugar a Bíblia chama de lago de fogo, que é uma prisão eterna. E por que é uma prisão eterna? Porque Deus nos criou para viver eternamente. E nós viveremos eternamente no céu ou no lago de fogo, na salvação ou na perdição. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Por que precisamos tanto ouvir da mensagem sobre o juízo final? Porque um dia vamos nos apresentar diante de Deus, que é Deus justo e justificador. E eu não sou nenhuma das coisas, nem justo e justificador. O que Deus está fazendo aqui? Separando os que vão subir e separando os que vão descer. O que Deus está fazendo aqui? Separando o trigo do joio, o joio do trigo. O que Deus está fazendo aqui? Separando ovelhas e bodes. Então talvez aqui Deus esteja separando um marido crente de uma esposa que não é crente. Pais que creem, que são crentes, e filhos incrédulos. Filhos que creem e pais que são incrédulos. O que Deus está fazendo aqui? Justiça. Justiça. Por que precisamos ouvir essa mensagem? Porque no juízo final Deus fará justiça. Mas espere aí, pastor, o senhor disse que não tem ninguém bom. Então como que alguém pode ser justo diante de Deus? Não, ninguém é. E essas pessoas que estão sendo ressuscitadas e levadas para o céu, levadas para a glória do Senhor, e essas pessoas foram justificadas pelo único justo que a Bíblia chama de Jesus Cristo, pelo sangue do único justo, daquele que não pecou. Ninguém será salvo porque é bom, porque é justo,
mas será salvo debaixo da justiça de Cristo, será salvo debaixo do sangue de Cristo. Esses que estão sendo salvos são aqueles que se renderam, e aqueles que estão sendo condenados são aqueles que negaram a Cristo e negaram a vontade de Deus aqui na terra. E o que Deus está fazendo? Justiça. É interessante, porque os que vão entrar no céu não são justos, foram justificados. E os que vão para o inferno é justíssimo. Ninguém vai para o inferno de forma injusta. E por que é justo Deus mandar algumas pessoas para o inferno? É justo porque quando Adão e Eva pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus e amaldiçoados. E o que Deus devia fazer com Adão e Eva? Destruí-los. Então, o pastor Paul Washer conta uma história que eu acho interessante, um diálogo em que Jesus chega para Deus e diz assim: eu vou lá pagar a dívida deles. E aí Deus diz assim: meu filho, você sabe que eu sou justiça, e que a justiça tem que ser feita. Eles cometeram um pecado, uma pena, e eles têm que pagar. Porque se Deus não cobrar justiça, Deus não é justo. Então Deus diz assim para eles: se você for, eu não vou te poupar, eu vou puni-lo. Por isso Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Um justificador para dar chance para essa raça dos seres humanos. E esse justificador é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele e apenas pela justiça dEle. Então as pessoas que estão sendo salvas pela justiça, porque estão debaixo, estão atrás da cruz de Cristo, e a cruz de Cristo não deixa a ira de Deus chegar. Tem muita gente pregando heresia, falando heresia, dizendo que Jesus veio para nos libertar da condenação do diabo. Que condenação do diabo? O diabo é condenado. Jesus não veio para libertar-me da condenação do diabo. Jesus veio para me libertar da condenação de Deus, para me libertar da condenação da ira de Deus, porque o que está sobre essa humanidade perdida é a ira de Deus, e para que a ira de Deus não recaia, tem uma cruz sobre essa humanidade, para aqueles que estão debaixo dessa sombra dessa cruz, sejam justificados pelo justo, e salvos pelo justo. Não estão sendo salvos por seus méritos, pelas suas boas obras mentirosas, mesmo porque o texto de Isaías, eu esqueci o capítulo, nos diz assim, que a nossa justiça é como trapos de imundícia, como papel higiênico, absorvente. Porque precisamos tanto da mensagem do juízo, porque eu e você vamos apresentar diante de um Deus justo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele é advogado e intercede por aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem está fora de Cristo Jesus, justamente será mandado para o lago de fogo. Por qual razão, pastor? Se Deus é bom, por que Deus vai destruir? Porque Ele é bom. Entendi a lógica. Se você for ao médico amanhã e descobrir que tem um câncer maligno no seu corpo, o que você faz? Tem um câncer maligno no seu corpo, você vai dizer para o médico assim: tenha dó desse carocinho. Vamos dar um tempinho para esse carocinho. É isso que você vai fazer? Não, não é não. Quando é que o senhor vai abrir e vai tirar esse caroço daí? Deus nos criou para sermos bons. Em Gênesis 1 diz assim: viu Deus que tudo que tinha feito era bom. Deus não fez mal. Deus não fez ninguém mal, nem os anjos. Deus nos fez para dar fruto. Mas se não dá fruto,
Se não se torna bom, se não muda, só tem um jeito: destruição, condenação, justiça. Por isso, diz uma coisa para mim e para você: Deus é justo. Ninguém vai escapar dessa justiça. Você está debaixo da cruz de Cristo, ou você será eliminado, destruído. Porque no céu não vai ter filho de capeta. No céu não vai ter demoninho. E nem essa palhaçada que tem aqui. De pessoas que amam o mal, fazem o mal e as pessoas ficam passando a mão na cabeça. O meu Deus é bom, mas Ele é justo, juiz, para salvar e para condenar. Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus. Por último versículo, versículo 15, que eu gostaria de ler com o meu irmão, com a minha irmã. Eu vou tomar um copo d'água. Os irmãos podem ler para mim, por favor? Versículo número 15. Por que nós precisamos ouvir a mensagem do juízo final? Porque aqueles que ouvem e se rendem ao sacrifício de Jesus Cristo têm o seu nome escrito no livro da vida. No livro da vida está o nome daqueles que reconheceram a sua miséria, se arrependeram, morreram para si mesmo, nasceram para Cristo, se converteram à palavra de Deus, mediante ao sacrifício de Jesus Cristo. E eles foram constrangidos a renunciarem os seus desejos para fazer a vontade de Deus. Porque essa mensagem é tão importante, porque Deus não escreve o nome de ninguém no livro da vida após a morte. Porque no juízo final Deus não vai escrever o nome de ninguém na hora. Deus escreve quando, pastor? Agora, hoje, enquanto nós estamos aqui. E Deus escreve quando? Quando nós reconhecemos: Pai, não somos bons, não somos justos, somos miseráveis, somos pó, somos rebeldes, viemos de uma geração má e precisamos da tua ajuda, da ajuda do teu filho para sermos salvos, precisamos da luz de Jesus para caminhar nas trevas, precisamos da direção de Deus, nós estamos perdidos aqui nessa terra, me ajuda, Senhor, como aquela mulher disse ao Senhor, como aquele cego disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como Zaqueu mesmo disse: Senhor, hoje eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, Senhor, e eu vou distribuir o que eu tenho, Senhor, eu vou pagar aqueles que eu defraudei, que eu passei para trás. Pessoas que se sentiram miseráveis, pessoas que se sentiram na sua realidade. Eu quero fazer você ficar com sentimento de alto, baixa estima. Não, eu quero que você fique com o sentimento do que você é. Sabe o que você e eu somos? Pó. Sabe o que está acontecendo comigo e com você agora? Estamos morrendo. Existem células nossas morrendo, já não estão se renovando tanto mais. Perceberam que da minha cabeça não cresce mais? Morreu. O seu também, Léo. Morreu. É verdade, filho. Mas tem gente nessa hora que o pulmão já não está perfeito igual estava há tempos atrás. Que as veias do coração estão enchendo. Você não sabe disso. Mas eu e você viemos do pó. Ao pó voltaremos. E quando eu reconheço o que eu sou, quem eu sou, parece que eu vou encolhendo, e eu vou encolhendo, e eu vou encolhendo, e eu entro no meu lugar,
E aqui no meu lugar, Deus me põe de volta. Deus me exalta. Porque quando eu estou no meu lugar, a vaidade e o orgulho do meu coração está aqui nesse lugar. E o meu Deus está no lugar dele. E eu venho para o meu lugar para adorar, para servi-lo, para viver para ele. E Deus escreve o nome no livro da vida daqueles que se arrependem. E quando Deus escreve no livro da vida, Ele está dizendo assim: marcado pelo sangue do meu filho, propriedade exclusiva de Deus. O diabo não toca, ninguém mexe, selado com o Espírito Santo de Deus. Merece? Não, mas recebe pelo sangue de Cristo. E Arlene, quando a gente pensa que a gente recebe isso e que Jesus foi punido por mim, por você, sabe o que isso faz no coração da gente? Faz assim, bum! Constrangimento, porque se Deus me amou ao ponto de entregar Jesus, eu preciso morrer para nascer de novo. Eu preciso desistir da minha vida para viver para a glória de Deus. Neste livro está escrito o nome de pessoas que tinham desejos homossexuais e que renunciaram todos esses desejos por amor a Cristo. Como eu já ouvi. Tenho sim, pastor, desejos homossexuais de um rapaz que eu conheci com o mesmo nome que o meu, Luiz Cláudio. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus e homem nenhum toca em mim. E eu oro para Deus santificar minha mente e o meu coração. Tenho trejeitos e sou afeminado, mas homem nenhum toca em mim. Vivo para cuidar da minha mãe e não vou ter relacionamento com ninguém. Neste livro está o nome de pessoas que tinham desejos de adultério, cheio de prostituição, e que renunciaram a todos esses desejos por amor a Cristo. Neste livro está o nome de pessoas que o coração ardia por idolatria, por feitiçaria, e que renunciaram todos esses desejos por amor a Cristo. Neste livro está o nome de pessoas que o coração se alimentava de riquezas, famas, negócios desonestos, e que renunciaram todos esses desejos por amor a Cristo. Não existe conversão sem morte. Quando todos eles fizeram isso, morreram e nasceram de novo. Não basta falar que aceita Jesus, é preciso se render a Jesus. É preciso se render à vontade de Deus, ao senhorio de Jesus Cristo. Não é apenas dizer, eu sou de Jesus. É mostrar que é de Jesus. Deus não se engana. Deus não escreve nome para apagar. Deus só escreve nome de quem se arrepende. E aí eu tenho uma notícia boa e ruim para encerrar a mensagem nessa noite. A boa é que João, quando ele viu o céu, ele viu milhares e milhares de pessoas vestidas de branco, que clamavam. Então alguém disse assim, você sabe quem são estes? E João disse, não sei. Estes são os que passaram pela grande tribulação e lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro. Estes são aqueles que vão viver com Deus de dia e de noite. Talvez ele tenha visto alguns dos que estão aqui, porque João viu o futuro. E eram milhares de milhares. E a notícia triste é que Jesus diz que esses milhares de milhares serão a minoria da humanidade. Talvez muitos crentes, pastores, pessoas que frequentam a igreja evangélica, no dia do juízo estarão no inferno,
porque simplesmente falaram Senhor, Senhor, mas não seguiram a palavra do Senhor. O Brasil está sendo envergonhado e muitos evangélicos estão, porque tem muito evangélico do diabo na carne, achando que vai ser salvo. Até pastores estão sendo presos, e que sejam mais, que se envolveram com política e com sujeira. Mas preste atenção, porque precisamos ouvir essa mensagem, porque eu e você vamos apresentar diante de Deus. Ele é bom, Ele sabe todas as coisas, Ele é justo, mas Ele só salva quem tem um nome escrito no livro da vida. E para ter um nome escrito no livro da vida, não basta ser membro de uma igreja e ser batizado nas águas. É preciso se arrepender e se converter ao Senhor. Que Deus nos abençoe. A todos que estão me ouvindo, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé. Você que está me ouvindo aí pela internet também. Aos que aqui estão. Hoje a palavra te chama ao arrependimento. Porque um dia estaremos diante dele. Talvez muitos aqui falam assim, fulano morreu novo. Mas talvez teve gente que morreu novo, mas estava com o nome escrito no livro da vida. A gente aqui ficou achando a maior injustiça. E talvez você que está me ouvindo aqui, já escapou de tanto acidente, de tanta situação de morte. A gente está achando assim que você é tão especial. Você não é tão especial. Talvez o que você teve foi misericórdia. Deus disse assim, você não pode vir agora. Vou te dar um tempo a mais para você ouvir a mensagem, para você ouvir a palavra. Infelizmente alguns estão fugindo dessa mensagem. Mas essa é a mensagem que a igreja tem que ouvir de dia, à noite, o tempo todo é essa mensagem. Porque nós estamos de passagem aqui nessa terra. E o plano do Senhor é que a gente volte para casa. Jesus maravilhoso, tem misericórdia, derrama teu sangue. Eu não mereço, meus irmãos não merecem. Mas pela tua justiça na cruz, pelo sacrifício santo, pelo sacrifício, não em mim, mas em ti. Constranja-nos com essa mensagem, para que a gente possa se santificar, para que possamos mudar os nossos atos, porque o Senhor é Deus que tudo sabe, e um dia vamos nos apresentar diante do Senhor. Que toda mentira saia do nosso coração, que toda idolatria seja vencida na nossa vida, que toda imoralidade seja purificada e retirada. Abençoa os nossos olhos, abençoa os nossos ouvidos, abençoa a nossa boca, abençoa os nossos passos e ajuda-nos a viver uma vida que te honre e te agrada, para que o dia do juízo seja um dia de glória, seja um dia de louvores, seja um dia de reencontrar irmãos em Cristo, seja um dia de ver a Nova Jerusalém, seja um dia de ver aquele rio lindo, para que não seja um dia de eu estive tão perto e não alcancei, para que não seja um dia de ai, 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 para que não seja escuridão e de dor eterna. Louvamos o teu nome pela tua palavra. Abençoa toda a minha igreja, todos aqueles que nos ouvem. E eu me ponho nas tuas mãos, porque existe apenas uma razão de eu estar aqui. O meu chamado queima no meu coração, para falar o que o Senhor quer que eu fale. Me ajude. Nem sempre entendo, nem sempre o faço nos meus pecados, nas minhas falhas. Mas me ajude, porque eu não estou aqui para ser o pastor desta igreja, porque pastor que se chama Jesus Cristo. Eu estou aqui para ser o pastor do Senhor, amando do Senhor, profeta do Senhor. E isso é demais para mim.
E eu preciso que o Senhor me ajude a conduzir na tua palavra, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus na face da terra. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que esta mensagem não se cale no nosso coração e na nossa consciência. E que haja frutos de vida eterna